Oi pessoal, eu me chamo Raíssa Freire, sou marionetista e professora e estou fazendo esses vídeos para compartilhar com vocês a minha experiência como marionetista, né? Esse vídeo é a segunda parte em que eu explico algumas ferramentas de criação para o seu projeto marionético, tá bom? Mas é também o meu terceiro vídeo. Ok? Se vocês puderem curtir aí na página, curtam o nosso canal, o vídeo, se você gostar do tema, e comentem, que é sempre bom a gente poder ter opiniões também sobre o tema, tá bom? A luz, gente, no teatro de formas animadas não existe nenhuma regra. Ela pode ir desde um fósforo aceso até um spot de luz que a gente encontra no teatro, como, por exemplo, a PC, a Fresnel, a Lipsoldal, tá? A PAR 64. Então, o que eu acho mais legal no teatro de formas animadas é que, devido à dificuldade de você ter acesso a um teatro, né? Ou então porque você quer ser autônomo, a gente vê aí as mais diferentes formas de luz no espetáculo. Geralmente os bonequeiros, eles optam por luzes que são autônomas, né? Como, por exemplo, a lanterna, o LED, a vela, que é muito usada, por exemplo, em teatro de sombra, né? Nos espetáculos tradicionais da China. Depois eu vou falar sobre isso no vídeo que eu falar sobre o teatro de sombras. Mas o que vocês têm que entender é como essa luz, ela pode alavancar o meu espetáculo, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, é importante que vocês reflitam sobre isso, sobre essa luz no espetáculo de vocês e como ela pode melhorar o espetáculo de vocês, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando cada tipo de luz, tá? A PC, a Lipsoldal, a Fresnel, a PAR 64 e como elas podem ajudar vocês no espetáculo de vocês, tá? Vou fazer um vídeo só sobre isso para poder exemplificar melhor, tá? E também sobre luzes alternativas, em que vocês não necessariamente precisam saber operar esse tipo de luz para poder fazer um espetáculo de vocês, ok? É claro que alguns espetáculos, se vocês estiverem escolhendo, por exemplo, teatro de sombras, existem luzes específicas e totalmente artesanais para o teatro de sombras, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aqui com essa lâmpada específica, ensinando vocês a fazerem em casa, tá? Ela não existe no mercado, infelizmente, para vender, porque ela utiliza uma lâmpada que é uma lâmpada halógena e que, para poder você ter efeitos, né, vamos dizer assim, dentro do espetáculo de sombras, como a dimerização dessa luz, da intensidade dessa luz, é necessário que você fabrique, tá? Se vocês souberem de alguma LED que faça esse trabalho, venham falar comigo, porque eu já tentei dimerizar a LED e não funcionou, infelizmente, mas é isso aí. Se vocês souberem de outras lâmpadas alternativas também, vocês podem colocar no comentário, tá? Em que a gente possa compartilhar essas informações, tá bom? Dentro da luz, é importante que vocês entendam também as cores que vocês vão utilizar e qual é a simbologia dessas cores dentro da dramaturgia de vocês, tá? Então, se, por exemplo, eu escolhi utilizar o vermelho durante uma cena em que as marionetes elas vão se enfrentar e brigar, é importante que vocês entendam a cromologia, né, que é o estudo das cores, para poder mais ou menos montar aí o seu fio narrativo, né, com essas luzes. Se vocês forem, por exemplo, apresentar em um teatro ou se vocês tiverem essas luzes disponíveis. Eu tenho uma amiga que ela utilizou um dispositivo em que ela poderia mudar as luzes através de um pedal, assim como da guitarra,
que é muito interessante caso você tenha que se apresentar sozinho e não tenha um operador de luz. Então você poderia mudar as cores, tá? Aqui com a marionete ou aqui com a marionete, né, de mesa, e não tem como você pagar uma pessoa externa, né, que geralmente é caro, para poder manipular a sua luz. Então você, apenas com o pé, assim como na guitarra, você muda a sua luz. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre o som no espetáculo de vocês, tá? O som, ele pode ter variadas funções, tá? Por exemplo, eu já vi espetáculos em que o fio narrativo do espetáculo era através do som. Por exemplo, eu vou colocar até o vídeo aqui em cima, se vocês quiserem assistir depois. É um espetáculo La Première Neige, se eu não me engano, ok? Mas no quesito som, o que é importante que vocês entendam é: o meu som, ele vai ser ao vivo ou ele vai ser um som gravado, né? Em que eu provavelmente terei que contratar um operador de som, ou eu vou, dentro da minha empanada, operar esse som enquanto eu faço a apresentação. É muito importante o som no espetáculo de teatro de formas animadas, e eu acho que a principal coisa que você tem que pensar é: esse som, ele vai ser ao vivo ou eu vou gravar esse som? Ou os dois, né? Depende aí de como vocês vão fazer. Uma coisa, galera, se vocês forem registrar a voz, é muito, 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 muito importante que vocês tenham um material bom, ok? Porque senão fica muito ruim das pessoas entenderem o texto que vocês estão falando, né? Ali, se forem diálogos ou então um narrador que vai introduzir a história. Eu já vi espetáculos que sinceramente, eu não consegui entender nada do que o narrador estava falando, porque a pessoa que registrou com, eu não sei se foi num celular, eu não sei dizer como que essa pessoa registrou o espetáculo, mas não deu para entender nada, e aí você vai comprometer o seu espetáculo justamente porque você não registrou com um material de qualidade, né, com um bom gravador. Se você não tiver acesso a esse material, a melhor coisa mesmo é falar o texto, né, em alto bom som, ao vivo, do que ter um texto gravado que ninguém vai entender nada, tá? Então, é muito importante isso. Agora, se você optar por gravar um som mesmo, fazer uma banda de som, a gente vai ter alguns softwares que são gratuitos, como, por exemplo, o Audacity, que é o software que a gente aprendeu lá na universidade, em que a gente registrava. Você pode baixar o Audacity aí no computador de vocês, e se vocês querem, sei lá, o som de uma tempestade, som de grilo, vocês digitam aí no Google, tá? Sei lá, som de grilo, e aí vocês baixam e aí vocês montam o som, tá? No YouTube tem muitas pessoas que falam e explicam como que você vai mexer nesse software, ok? Não vou fazer um vídeo sobre isso porque já tem gente que explica, tá bom? Se possível, é claro, se você tiver a chance de trabalhar com um músico em que o seu espetáculo possa ter esse acesso, né? É muito melhor e fica muito mais rico, inclusive, se você tiver essa oportunidade de trabalhar com um músico, tá? Ou então até com um grupo, né? Dependendo aí do seu espetáculo, pode ficar incrível, porque nada melhor do que a música ao vivo, tá, gente? É outro nível mesmo, e se vocês tiverem essa chance, vão dentro e trabalhem com isso, tá? Que vai ficar muito mais legal. Outra coisa com relação ao som, mas não totalmente atrelada ao som, é que geralmente os bonequeiros iniciantes, eles esquecem de produzir o som da própria marionete, como o som da respiração, de tiques, né, de onomatopeias, que também estão atreladas ao som, e também a manipulação da sua marionete, tá? Muitas vezes os marionetistas iniciantes, eles tendem a não fazer som nenhum. Então, durante a manipulação, a marionete praticamente muda, a não ser quando ela fala o texto que ela tem que falar. Esse recurso, né, da respiração, de onomatopeias, né, tudo isso favorece
a deixar a sua marionete mais crível, mais realista, né? Também do público se afeiçoar a ela e torna ela mais, vamos dizer assim, mais viva, né? Então não se esqueçam de fazer o som da marionete de vocês. Se vocês querem, por exemplo, um espetáculo que viaje o mundo, vocês não necessariamente precisam ter diálogos, né, dentro do espetáculo de vocês. É claro que cada projeto é diferente, mas um recurso para poder viajar muito é você não usar nenhum tipo de texto. E ao invés de usar texto, você vai usar a imagem, né, da sua marionete com as onomatopeias, ok? E tudo isso você pode, né, utilizar sem que você tenha que falar nenhum texto e poder viajar. É claro que se tiver texto também você pode viajar, mas é querendo ou não, uma barreira a mais, né? E por último, nesse vídeo que eu tô fazendo, eu vou falar um pouco sobre o movimento da marionete. É claro que nesse seu pré-projeto, não necessariamente você tenha que descrever esse movimento, tá? Só se você for fazer o seu storyboard, o que é essencial caso você queira apresentar esse projeto para uma outra pessoa, tá? O storyboard, ele ajuda também a você ter uma noção de como que você vai organizar esse projeto. Para quem não sabe, o storyboard, ele nada mais é que uma sequência de imagens com texto, tá? Se você quiser um storyboard bem detalhado, como alguns que eu já trabalhei, em que a gente detalha a entrada do personagem, a entrada do bonequeiro, a saída da luz, você pode, de acordo com o seu projeto, descrever embaixo de cada imagem, né, de cada quadrinho, um storyboard mais completo possível ou não. Tudo vai depender do seu projeto, tá? Sobretudo se o seu projeto ainda estiver no início, é interessante que esse storyboard ele não seja fixo. Então o que você pode fazer são quadradinhos em que você desenha e que aí você vai montando de acordo com a dramaturgia que você tem ou que você vai construir ainda, né? Muitas vezes a gente tem alguns relances de como poderia ser o espetáculo, mas a gente não tem um espetáculo inteiro ainda na cabeça, e esses quadradinhos do storyboard, ele pode justamente organizar dentro da sua cabeça essas ideias e organizar num fio cronológico, né, num fio narrativo aí, e te possibilitar um projeto mais organizado mesmo, tá? Eu acho que se você for trabalhar com outras pessoas, é essencial você ter um storyboard, porque muitas vezes você vai querer falar sobre uma cena específica e se a outra pessoa está chegando agora ou não sabe do que você está falando, o storyboard ele vai ilustrar bem essa ideia, tá bom? Basicamente o que vocês têm que pensar é como que eu vou traduzir certo movimento para que meu público entenda que a minha marionete está fazendo esse movimento, né? Então, se eu quero que a minha marionete ela tenha uma surpresa, né? Como que é isso na realidade enquanto pessoas normais, pessoas físicas, né? Seres humanos. Como que eu mostro essa emoção de surpresa? E como que eu vou traduzir essa emoção para minha marionete dentro da técnica que eu escolhi de manipulação, tá? Basicamente é isso, você poder pensar como que você vai traduzir esse movimento, né? E como que o meu público ele vai interpretar esse movimento. É claro que dentro das culturas diferentes, cada movimento ele pode ter interpretações diferentes. Então, cuidado caso vocês viajem e vão a outras culturas, tá? É bom vocês entenderem um pouco da cultura quando vocês forem viajar, antes de fazer a apresentação, tá bom? Outra coisa com relação à manipulação, tem um bonequeiro brasileiro que se chama Nini Valmor Beltrame, em que ele descreve alguns pontos técnicos, né, que o bonequeiro, o marionetista, ele tem que entender
para poder fazer uma boa manipulação, como o ponto fixo, a triangulação. É claro que cada bonequeiro ele é livre para poder manipular a sua marionete da maneira que ele quiser e bem entender. Mas caso você esteja procurando uma manipulação ou não entenda nada sobre manipulação de bonecos, pode ser interessante, tá? Vocês conferirem esse documento. Vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? O texto que ele escreveu está disponível na internet para quem quiser ler e que se interesse, tá bom? Outra coisa se você estiver aí montando o seu espetáculo, o que pode ajudar nessa busca do movimento, né, da sua marionete, né, nessa busca de uma manipulação perfeita, a primeira coisa, você pode encenar com espelhos, tá? Mas não treine muito com os espelhos, porque depois de um tempo você vira dependente e não é muito interessante isso. Mas depois que você treinar com os espelhos, você poder verificar aonde exatamente você pega na sua marionete, né? E em seguida, registrem, gente. Pega o celular mesmo, tá? Façam vídeos para vocês poderem entender o que o seu espectador ele tá assistindo, tá? Porque muitas vezes quando você tá atrás, você acha que tá fazendo um movimento que o meu espectador tá entendendo, ou um movimento que para você que tá atrás é super claro, mas quando o espectador que tá lá na frente, né, que tá tentando entender a sua dramaturgia, entender o que você quer dizer, para ele é confuso, tá? Muitos marionetistas iniciantes, eles tendem a fazer a marionete chacoalhar, né? Que a gente chama da marionete com epilepsia, porque a marionete, eles querem dar o movimento, a manipulação para a marionete, mas eles chacoalham mais do que manipulam essa marionete, tá? Então, se você quer uma boa manipulação, busque limpar o máximo de movimento, tá? Limpe e faça movimentos pontuais para que o seu espectador ele possa entender esse movimento, tá? Ok, galera? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que essas ferramentas que eu apresentei para vocês tenham sido úteis para vocês desenvolverem a ideia, né, do projeto de marionete de vocês. E eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada. E se vocês tiverem gostado do que eu apresentei, curtam aí o vídeo, compartilhem com um amigo de vocês. Eu espero que tenha sido útil, tá bom? E até o próximo vídeo, em que eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem que esse projeto vá pra frente, se vocês querem vender essa ideia, eu vou dar aqui uma lista em que vocês vão ter que ter determinados documentos para poder apresentar formalmente o projeto de vocês e poder, aí, pode ser para um edital, né? Ou então vender para uma empresa, aí fica ao critério de vocês, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau!